Vamos começar a segunda em grande estilo? Daniel Grande, olha isso. Sou eu. Isso aqui é um pão napolitano? É um pão napolitano. Olha Ou isso. como a gente pode chamar um napão litano. Gente, olha isso. Quer puxar? Fazer as honras? Pode com a mão, tua mão Com tá a mão ali. mesmo. Olha isso. Ai, eita lasqueira. Ai, acho que esse pedaço tá bom pra mim. Esse pedacinho tá bom? Esse aqui fica pra mim, então, esse resto. Fechou. Rafa, vai ficar com esse... Rafa, Eu você vou com fica esses com esses fatiados aí. Bom que o Fechado. Miro não tá aqui mesmo, a gente divide em Tá três. ótimo. Não precisa deixar testamento do pão. Gente, olha que delícia. E facinho de fazer, né? Meu, apesar que todo mundo, quando pensa em pão e tudo mais, vem aquela coisa, nossa, massa é super difícil. Ai, eu adoro. Mais uma vez, trazendo uma massa que é super fácil de fazer e que fica super leve. E o melhor, serve para tantas outras receitas quanto não só Ah, eu pra acho que eu essa. vou fazer, porque sexta-feira, nós vamos lá pra Salvador, pro Band de Folia. Já Então, acho que eu vou levar no meu Já lanchinho leva. do avião. Já garante, né? Vou garantir. É ótimo. É um bom lanchinho, viu? Boa Um pedida. lanchinho e tanto. Não é? Vamos pra cozinha? Gente, vou passar os ingredientes pra você. A gente vai fazer com queijo e presunto, mas pode fazer com vários recheios Com vários também, recheios que quiser. Ele, a receita original é presunto, queijo e tomate. Só que a imaginação pode fluir. Aí eu gosto de atum, tomate e cebola. Vai Você muito gosta? bem, eu gosto. Esse eu fiz um dele também, ficou delicioso. Calabresa cebolada e Ai, fica catupiry. ótimo. Mas aí Ficou uma delícia. você moe a calabresa? Eu corto ela bem picadinha, faço cubinhos dela. Ah. Aí eu dou uma refogada nela, uma fritada nela, jogo bom, a cebola, aí recheio e o catupiry. Olha, peito de peru, champignon e mussarela também fica bom, hein? Tá dando água na boca Pelo já. amor de Deus. Vamos anotar, gente, os ingredientes. A gente vai usar, para essa delícia de receita desse pão napolitano, 10 gramas de fermento biológico fresco. Se eu for usar o fermento biológico seco, eu uso o relativo à Isso, mesma na verdade, quantidade. o seco, ele é 3 vezes mais poderoso do que... Aí eu vou usar um sachêzinho. Isso mesmo, um sachêzinho. Depois, 100 ml de água em temperatura ambiente. 300 gramas de farinha de trigo. Meia colher de sopa de açúcar. Um ovo. Uma gema. 50 gramas de margarina ou manteiga. E sal a gosto. Aí para o recheio, 200 gramas de presunto. 200 gramas de queijo mussarela. Orégano a gosto e 2 tomates picados. Helerê, tão pouco ingrediente, né? Falei, né? Fácil de Nossa fazer. Senhora. Fácil, fácil, fácil. Por onde começaremos? Bom, vamos começar pela massa. Tá. Essa massa a gente vai fazer um truquezinho nela para deixar ela bem mais gostosa ainda, esse pão. Quando a gente vai fazer massa, a gente vai fazer um truque que a gente chama de esponja. Nessa esponja, a gente vai fazer então a massa em 2 etapas. A gente vai fazer essa esponja. Que aí já desenvolve o fermento. Isso mesmo, é basicamente para isso. E na questão da rede de glúten, né? Sabe quando a massa fica aquela lisinha, toda bonitinha? É quando o glúten ele tá bem formadinho, tudo certinho. E isso a gente ganha o quê? Aroma, sabor e aquela crocância gostosa Nossa, no que pão. delícia. Eu posso usar essa massa para fazer enroladinho de presunto e queijo, enroladinho de salsicha, enroladinho de linguiça. Inclusive, esses salgados, o que o pessoal utiliza principalmente é essa massa. Aquela massa para salgados de forno, né? Isso mesmo. O de salsicha é o que o pessoal usa, principalmente. Ai, eu É adoro. essa. Aqueles hambúrguer que o pessoal também faz. Ah, fica bom, né? Fica uma delícia, que é um O hambúrguer, hamburgão, tomate, aqueles queijo. hamburgão. Isso, esse mesmo. Você já assa com o hambúrguer já fritinho e tudo com a Tomatinho, careca já que tudo- você quer por dentro. Fica uma Tá bom, delícia. Fica bom pro lanche, né? Esfirra também dá pra fazer. Enfim, uma infinidade de opções, como Vamos eu disse. começar então? Vamos começar. Então, primeiro Aqui a gente vai começar esponja. primeiro a esponja, tá? Então a gente vai utilizar os secos, Tá. a farinha, E o o fermento, o açúcar e água. Aqui, quando a gente faz a esponja, a gente utiliza mais ou menos uns 25% da farinha que a gente vai utilizar na receita Tá. total. Então, o que daria mais ou menos, a gente tem, vamos colocar aí, 2 xícaras, seria meia xícara então, tá? Então, mais ou menos meia xícara. Pode ser meio a olho também essa parte, né? Essa parte que é mais tranquilo. O principal é deixar ela ali depois descansar, bonitinho, tá? O fermento, Quer uma colher? por favor. O açúcar, Açúcar. já deixar pra cá.
E a gente mistura esses ingredientes secos. Se quiser também em casa pegar um fouet, se quiser também fazer na batedeira também, Também pode. fica à vontade. Aí tão rapidinho, né? É que, meu, Dá não mais compensa trabalho, às nem vezes, você sujar. lavar os É. garfos do batedor, Eu confesso que eu batedeira. fiz uma em casa com a batedeira, deu mais trabalho limpar toda a batedeira fazer na mão, e fora né? que voa farinha pra todo lado, eu peguei e fiz na mão mesmo. Aqui misturamos, daí a gente vem com a água e coloca a água aqui. Tá. Sem segredo também, só misturar. Água toda de uma vez, temperatura vez. ambiente. Temperatura ambiente. Caso você queira reservar essa massa, por exemplo, vou fazer agora e usar só à noite ou amanhã, aí a gente utiliza água gelada, Tá. água bem gelada, tá? E aí, depois que desenvolver, depois que crescer, eu ponho na geladeira até amanhã? Isso, depois É. depois de todo o fim da massa, Tá. na verdade. Tá bom. A gente já termina a massa e vai direto pra Eu só geladeira. asso amanhã. E aí você Ai, só que assa amanhã. delicinha. Então Você aqui, mistura bem aqui. eu fecho com filme plástico ou não? Sim. E não precisa pra geladeira, tá? Tá. Pode deixar a temperatura ambiente. Fecho com filme plástico e deixo E até... aí deixa uns 20 minutinhos descansando, tá? Tá. E aí ela já vai criar aquela Desenvolver, esponja, né? vai desenvolver, vai fazer com que o fermento ele atue bem no seu tempo ideal, vamos dizer assim, para que quando a gente vá assar depois não aconteça aquela, vai crescer, vai crescer, vai Depois crescer, eu- aí dá aquela desanimada, né? Expectativa realidade. É, A famosa expectativa realidade. Se você for usar farinha de arroz, por exemplo, são as mesmas medidas ou não dá para utilizá-la? Dá para utilizar também, inclusive, muita gente, farinha integral, outros tipos de farinha. Dependendo algumas, você vai precisar colocar um pouquinho mais para dar a liga Tem que nela. ficar de olho na textura, Isso né? mesmo. Porque a gente tem que ter aquela textura. A gente empurra e rasga e ela tem que formar, parece que uma rede Você mesmo na empurra massa. com essa parte da mão. Com a mão e quando com você essa volta, rasga. rasga. E aí, então aí é questão de ver, mas a questão da esponja faz do mesmo Tudo jeito, igual. a mesma quantia. Só vou ficar de olho depois em como eu vou Depois deixar de quando a vai textura. colocar, Tá. você vai colocando, preciso colocar um pouquinho mais. Não tem problema, mas vai colocando até dar o ponto. Agora, feito isso, a gente tem gente- ali a esponja. Aquele já tá a massa pronta, né? Ali ele já tá a massa pronta. Então Aqui no faz caso, conta que cresceu, aqui ele dá uma leve crescidinha, ele vai ficar airadinho, gente. bem bonitinho. Bem Ele bonitinho. vai criar tipo como se fosse uma camadinha por cima. Se não crescer muito, não se assustem. Tá? Às vezes pode acontecer questão da temperatura e tudo mais, só que vai dar Mas certo do cresce mesmo depois, jeito. né? É. Aí a gente vem, acabou aqui, o que a gente coloca? Um ovo, a manteiga ou Manteiga. margarina. O que você tanto prefere? faz. Eu prefiro a manteiga. Manteiga? Manteiga. É gosto. Porque o pessoal às vezes fala, mas aqui em casa eu tenho margarina. Então põe. À vontade, vai dar do jeito É. certo, mesma coisa. Colocamos o ovo. O sal. O sal a gente vai colocar ele depois. Ah, por causa quando- do fermento. Isso mesmo. Senão a gente vai perder toda a ação do fermento. Tá. Aí outro segredinho aqui agora que a gente vai fazer quando a gente vai fazendo a massa. A gente não vai colocar o restante da farinha de De uma uma vez. vez. Vou aos Isso, pouquinhos. Aos pouquinhos. Tá. A gente vem aqui, mexe um pouco essa manteiga. com Gente, o presta ovo. atenção que essa massa é fácil e é maravilhosa. Viu? Pra você fazer pra ganhar dinheiro, isso aqui é dos deuses, né? Aquele pão, vamos supor, você tem um gasto mínimo para fazer Quanto ele. eu gasto pra fazer uma receita? Olha, vamos colocar aí a farinha de trigo. A gente vai gastar entre R$3 o quilo. A gente Tá. vai colocar. Ovo. Um ovo a gente vai utilizar, na verdade. Vamos colocar que a gente gasta R$5 por massa. A gente consegue vender um R$5? pão desse aí a 15, R$20 tranquilamente. Dá pra fazer um bom Gasta dinheiro. 5 e vende 15, 20? Pelo amor de Deus. Fora que se fizer em menor quantidadezinha, vamos supor, fazer salgados, consegue render bem Individual, né? mais. Uma receita eu E faço dá pra vender em um ou pedaços dois. também, né? Aham. Ah, dá. Mas é que se você vende pedaço, ele resseca. Aí você faz unitário. Ah, é melhor fazer aquele que a gente É, falou. tipo enroladinho. Uma receita dá 1 ou 2? Essa daqui ela vai dar um pão daquele, essa Um pão receita. daquele, Isso. tá. Quero fazer. Eu já fazia logo o dobro, pra ficar com 2. Só Amanhã aumentar cedo eu tudo. comer, depois amanhã à noite eu comer E já de ficar. novo. Quero fazer para fazer 2 pães. Vai lá, Só coloca dobrar, o dobro. né? Todo igualzinho o dobro, sem segredo nenhum. Vai fazer depois o mesmo processo, não vai mudar nada. Questão de deixar 20 minutos a esponja, depois a massa, Tá. sem segredo nenhum. Será que aí já deu? Pode ir colocando um pouquinho Pode. mais. Salgado me lembra muito aquela coisa de ou escola ou de vó, né? Tem É. muito. Então, isso. Isso que é muito bom, né? Inclusive, eu sempre quando eu venho aqui, coloco lá no Instagram pro pessoal vir assistir e tudo mais. Nosso pessoal é doido por você, Kátia. Obrigada, um beijo pra todos, viu? E aí eu peguei e comentei. Vou fazer esse pão. Muita gente falou assim, meu, isso aqui me lembra muito família. É. Minha mãe fazia, meu pai fazia. Salgado esse lembra demais, demais, demais. Tem sabor de infância, Tem né? sabor de É. infância. Cara, pode colocar um pouquinho mais aqui. Pronto. Conforme a gente vai vendo, colocando
mexendo com a colher, não dá mais pra mexer com a colher? Vai na mão. Aí é literalmente Tá. mão na massa. E ela solta das mãos, mas não fica... Você não pôs o sal ainda, né? Não, o sal eu primeiro mexo um pouquinho e aí depois eu coloco ele. E agora eu vou dar a liga na massa, ela fica úmida, mas sem grudar muito nas mãos, Sem né? grudar muito na mão. Esse é o segredo, ela vai ficar lisinha, sem grudar nas mãos. Tá. Aí, sal a gosto, depois que a gente já mexeu um pouquinho. E aí dou mais uma sovada. Você Tem vai que sovar bastante depois? mexer. Uns 5 minutinhos. 5 minutinhos. 5 minutinhos, pelo menos, até ela ficar numa consistência lisa. Tá. Daí já deu a formação do glúten dela E deixo crescer. e deixa crescer. Aí a gente vai deixar ela descansar por 30 minutos. Gente, só lembrando que o Daniel disse que o sal ele coloca por último, senão o sal ele interfere Isso mesmo, ele vai na inib- ação do fermento. Vai inibir o crescimento da massa. Quer Coloca mais? mais um pouquinho, por favor. Só Quer mais é bom, né? Quer mais? Ai, ai. Aqui, gente, farinha, vai colocando igual E vou agora mesma coisa que nem cobrir. comentei, Rafa. Ah, preciso colocar mais farinha? Vai colocando, até ela dar o ponto que a gente pega na mão e ela não gruda na mão. E você cobre assim, fecha com o filme, né? Isso, aí eu cubro com filme e deixo descansando por 30 minutos. Olha que E massa ela vai mais linda. resultar nessa massa aí, nessa bolinha gigante. Tá soltando, ó. Aí eu adoro o cheiro de massa, ó. Olha a diferença que ela fica aí, ó. Que linda! Olha só. Olha. Ela Olha que dá uma dobrada fofinha. do tamanho e a massa fica Ai, linda super demais. fofinha. Vamos abrir agora. Tem perguntas aí, Rafa? Tem, o pessoal tá perguntando, o pessoal perguntou muito se vocês poderiam usar essa massa para outra coisa, mas, por exemplo, se você vai fazer um recheio de camarão, como é que você faz para ela não ficar muito molhada e prejudicar a massa? Nossa, que isso delícia. é uma coisa Agora que tem que você, tomar você muito judiou, né? cuidado. Inclusive, a gente colocou aqui recheio de tomate, por exemplo. A gente tem que tomar cuidado. O camarão, o que a gente vai fazer antes? A gente vai ou refogar ele ou pré-fritar ele antes. A gente não vai colocar ele cru para ele não soltar todo o líquido dele na massa. Porque daí vai ficar aquela massa Mas eu posso molenga. fazer um creminho, tipo o que eu faço com palmito, deixando Pode. só pouquinho para dar grudadinha Uhum. nele. Eu põe um requeijão cremoso, Você tá judiando hoje em casa. uma pimentinha junto, Hoje tá uma judiando. salsinha. Meu, e esse é o principal perigo dessa massa. A única coisa pra dar errada, se a gente colocar umidade nela. É. Inclusive o tomate, a gente tira todo o miolinho dele. Tá. Aqui Deixa é eu a pegar massinha. aqui pra ti. A gente dá uma Você abridinha abre nela fininha ou não? aqui. Abre ela fininha porque a gente vai enrolar ela. Tá. Vem abrindo aqui. Se eu quiser fazer individual, abro a massa, corto Abra a o tamanho massa, que eu depois quiser e vai faço tudo cortando. igual, né? Inclusive aqui na massa, se quiser abrir a critério, quero abrir tal tamanho. Não tem tamanho, tá? Fica a critério. A massa sendo fininha. Sendo fininha, tem gente que vem, corta ela retangular, bonitinha. Gente, Ah, depois enrolou, eu fica tudo enrolo, enrolado. eu enrolo É. do jeito que abro, sem segredo nenhum. Porque eu não vou perder Porque essa tem massa gente que gostosa. dificulta tanto que depois dá preguiça de fazer, né? É. Não é E verdade? pode ver. Aí não faz nunca, porque quando faz leva 10 horas pra fazer um negócio que em meia hora você faz. É verdade. E lembra que eu falei que esse é o medo do pessoal de fazer massa? Quanto tempo a gente levou pra fazer? Nada. Nada. Olha que a gente ficou parado conversando, além É. de tudo, né? É verdade. Abre aquela bem fininha. E agora você começa com presunto ou com queijo? Começa com o presunto. Com presunto, Pro pra queijo não não furar. ir. Isso mesmo. Ele tem que proteger a massa, o queijo. Caso vier algum furinho e tudo mais, ele não vazar. Se vazar, vai ser bem pouquinho. Então, peraí, voltei. Agora vamos colocar primeiro o Vamos ao presunto. que interessa agora, né? Daqui a pouco tem uma Mantovani, hein, gente? Falando da previsão pra todos os signos. Presuntinho. Vai distribuindo na massa inteira, porque como vai enrolar, a gente quer ela encamadinha. Você deixa uma bordinha sem colocar? Conforme eu vou colocando aqui, essa bordinha vai se fazendo. Lembra que eu falei que eu não gosto de cortar a massa? Lembra? Já por causa disso mesmo. Então, Ah, tô te ajudando. combinado. A gente coloca o A presunto. 4 mãos. mais Então, rápido. primeiro o presunto pra gente fechar ali o Isso mesmo, a espaço gente pra não deixar nenhum protege o buraquinho, queijo, pra não vazar o pro queijo queijinho. não vazar. Que delícia. Fácil, Vai fácil, tampando todos os fácil. Vai buraquinhos, hein, tampando. gente? Aí eu já vou salivando só de pensar no gosto dessa delícia. Muito E bom, fica hein? muito gostoso. Nossa senhora. Fácil, fácil, fácil. O duro é, depois que a gente faz, come muito rápido, porque você vai comer, come um Isso, pedaço, come pra outro quem pedaço. quer come coisa outro boa pra pedaço. vender, isso é ótimo. Isso é uma delícia. Que a pessoa vai comprar o dobro. Aí a pergunta é, quanto tempo dura, por exemplo, na geladeira depois de Nada. pronto? Nada. Nada, porque não chega na geladeira. Depois de pronto, É. olha, o ideal é a gente guardar ela, primeiramente, não na geladeira, tá? Vamos pôr no forno ou no micro-ondas. E um dia e meio, 2 dias no máximo. Dependendo do 48 recheio horas, ainda, né? Dependendo do recheio também. Tomatinho.
coloca um pouquinho de sal antes no tomate. Mas aí, a hora que você vai comer, põe no forno pra dar uma esquentadinha. Isso, pra ela comer bem Ou eu deixo quentinha. fora da geladeira meia hora, porque em temperatura ambiente, com um cafezinho. É bom, hein? O que dá pra fazer também, que pode fazer as massas, preparar tudo, congelar e aí depois você só vai e assa. Que daí ele fica dura ótimo. bastante. Tomatinho, Tô já colocando um orégano. oreganinho. Neri gosta, Neri gordo gosta de orégano, eu também, então eu vou pôr bastante. Eu gosto também de orégano. É Diz pra daqui que dá gente. um cheiro, um aroma Sabe delicioso. que dizem que orégano é bom? Porque o orégano faz bem pro estômago. Olha aí. É a desculpa certa de comer bastante orégano. Ó, e agora sem segredo, Katia. A gente vai pegar a beiradinha dela aqui e vai começar a enrolar. Sabe que eu tenho uma irmã que não gosta de orégano, a Carla. Eu sei, o Neri não gosta, por isso que eu falei que ia pôr muito. É pra sobrar mais. Olha aí, que difícil de fazer Olha. essa massa. A gente vem na beiradinha, A massa dá uma e vira. apertadinha, passa ela aqui para não vazar. Agora você deixa Aperta crescer e de vira. novo ou não? Não, aí a gente já leva ela direto pro forno. Aí já passa A gente com o coloca pincelzinho. aqui. Isso mesmo. Aí tem aquele, lembra daquela gema? A gente vai pegar ela, Ai, dá uma gente, que batidinha delícia. Eu vou te falar uma coisa. para deixar aquele douradinho bonito em cima da massa. Esse E é o essa segredo. massinha fica crocante por fora e por dentro bem maciazinha. O forno que a gente passa é 180 graus 180? por uns 50 minutos, mais ou menos. Vai variar muito de forno para no forno. que dourou. É. Tá bom. Quando tá pronto, ó, que aqui em cima estiver bem douradinho. É, e aí tem um quando você segredinho come, também. na hora que você tira. É, ó, que você pegar É. a massa, bate embaixo dela, se tiver aquele barulhinho de oco, é que a massa tá pronta. Tá. Você vai precisar de uma faca pra cortar? Isso, que a gente vai fazer umas fissuras aqui em cima, um outro segredinho, quando a gente vai fazer massa. Pra não estourar. Isso mesmo. Pra Essa gente aqui não você deixar esse precisa. vapor aqui ficar crescendo, a gente vai fazer o quê? Vem, faz uns cortinhos aqui em cima. Porque senão o vapor não tem pra onde sair e estoura, Vai né? estourar a massa. Isso mesmo. Ai, que delícia. Prontinho. Difícil, Bom, né? tenha uma certeza na sua vida, eu já volto. Vamos. Daniel, senta aí, manos. Vem cá, Daniel. Ai, menino. Eu vou te falar que eu gosto dessa delicinha aqui. Quente e fria. Agora é a hora da verdade, né? Menino, Agora é a hora vou da te falar. verdade. Tem uma coisa que eu não tenho, é dúvida. Esse negócio não tem como ficar ruim. Olha isso. Esse tá. Olha, só tem que deixar a massa bem assadinha, né? Isso, senão ela fica muito molinha. Mas não tem segredo não, e ela fica Ai, deliciosa gente, que essa delícia. massinha. Opa! Tava falando pra eles que sexta nós vamos lá pra Salvador pro Monte Furia. Vou fazer pra levar no lanchinho do avião. Muito bom, hein? Na cara dele. Eu levo mesmo. Kátia Errado não tá. Quem quiser Errado não saber, quem quiser saber sobre o teu trabalho, novidades, receitas, Só acessar lá no Instagram, inclusive tem essa e várias outras receitas lá pro pessoal se saborear aí, aproveitar também, fazer uma boquinha pra levar no avião, né? isso, é uma boa. É, Daniel Grandi, BBQ, lá tem tudo lá, receita, curso, um pouquinho sobre mim aí, quem quiser saber mais, Só né? coisa boa. Só coisa boa, né? Parabéns, viu? Que Muito obrigado. delícia!